Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Yasser Rabelo e eu sou o Alquimista. Eu gostaria de agradecer a você que já é inscrito no meu canal, e se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ativem também o sininho de notificações. Assim vocês receberão as notificações de quando os próximos vídeos estarão postados. O vídeo anterior, também chamado de episódio piloto, que decolou esta série, eu falei sobre o que eram as ley lines e qual a relação delas com os monumentos antigos e os avistamentos de OVNIs. Também citei 3 monumentos no Brasil que se encontram dentro dessas ley lines. Se você não viu ainda o meu vídeo anterior, eu recomendo que você assista para entender esse segundo vídeo. Você encontra o link do episódio piloto na descrição desse vídeo. Neste segundo vídeo, vamos falar de mais monumentos encontrados no Brasil e quais seriam suas possíveis relações com seres de outros planetas. Vamos então continuar as nossas pesquisas. E aqui do lado esquerdo eu apliquei as linhas menores dos corredores de Gizé ou Giza e vamos dar um zoom agora no Canadá para ver onde essas linhas passam. Aqui próximo da cidade de Walsh existe um grande, famoso monumento ao norte, localizado por aqui. Estou utilizando agora o Google Maps para vocês verem qual que é o monumento de qual estou falando. Mais uma vez, aqui ao norte da cidade de Walsh, nós temos o Badlands Guardian, que é este monumento aqui. Parece ter sido esculpido em várias cadeias montanhosas e, como vocês podem perceber, a semelhança com o rosto de um indígena norte-americano, com suas bochechas elevadas, um grande nariz, os lábios grossos, um queixo pontiagudo. E também no Ancient Aliens já foi falado dessas cadeias montanhosas que parecem não estar somente elevadas para fora, para cima, como se fossem convexas, mas também para dentro ou côncavas. Aqui temos a foto de um verdadeiro nativo norte-americano. E vocês podem reparar que na testa ela começa a fazer uma curvatura aqui assim para poder fazer a circunferência do crânio. Porém, neste Badlands Guardian, o que nós vemos aqui não é bem essa curvatura da testa como o norte-americano aqui. Ela continua sendo reta. Então, criou-se a ideia de que este crânio poderia ser, na verdade, um crânio alongado, que estaria, na verdade, escondido debaixo das penas do penacho que esse indígena está usando. Aqui temos a foto de um verdadeiro crânio alongado. E você pode reparar que os ossos das bochechas logo abaixo dos olhos também são maiores do que o de uma pessoa normal. Mas o mais interessante está mesmo na testa. Você pode reparar como que a testa começa muito mais reta antes de fazer a protuberância da cabeça. Aqui nós temos a foto da chamada Pedra de Três Pontas, que fica na cidade de Tarantim, Bahia. E você pode reparar que parece muito também com o rosto de um indígena norte-americano, com seu grande nariz, novamente, as bochechas elevadas. Inclusive, aqui tem uma outra foto de uma imagem artística que foi desenhada em cima dessas pedras, para vocês terem uma ideia de como ela se parece, como se lembra muito com o rosto de um indígena norte-americano. Porém, se olharmos mais de perto, também dá para perceber que essa testa parece ser um pouco mais alongada, como se o crânio dessa pessoa também fosse alongada. Aqui temos a cidade de Tarantim centralizada no mapa do site leylines.net, que eu também deixei já selecionada as menores linhas, que são essas laranjas, mas elas não passam diretamente nessa cidade. Porém, existe uma outra linha que passa diretamente nessa cidade e eu vou colocá-la aqui no mapa agora para vocês verem, que é a de Tiwanaku. Então, aqui está a linha passando sobre a cidade de Itarantim. Lembrando mais uma vez que as linhas de Tiwanaku são essas que têm como seu centro estes monumentos, que são portais, como o Aramumuru
E aqui também nós temos o Lake Titicaca, ou Lago Titicaca, que é um hotspot de aparição de OVNIs. Como vocês podem ver também, essas linhas passam pelo Peru, próximo à cidade de Nazca, que está aqui. Estes crânios alongados são encontrados frequentemente no Peru, próximo à cidade de Nazca. Reparem também no tamanho das órbitas oculares desses crânios, o que sugere que eles teriam olhos muito grandes também. Se as órbitas oculares são tão grandes, o que sugere que os olhos também são grandes, então se o crânio é alongado, o cérebro também poderia ser muito maior. E eu digo isso porque somente um cérebro com uma massa encefálica muito grande poderia ter tamanha capacidade intelectual de construir alguns monumentos que também foram encontrados em Nazca. Nazca já é conhecida pelos desenhos que foram encontrados no seu solo, porém, do solo não conseguimos ver esses desenhos. A única maneira de vê-los é somente lá do alto, lá de cima do céu. Estas linhas por si só já possuem cálculos matemáticos tão complexos que nós ainda não entendemos muito bem as suas finalidades, porém aqui está um desenho para ajudar a facilitar, a mostrar o que os cientistas já descobriram sobre elas. Além das linhas, nós temos também esses desenhos que parecem ser de animais, que são tão grandes que não poderiam ser vistos do solo, somente lá de cima do céu. E aqui está a dimensão deles para você ter uma ideia, que variam de 25 a mais de 200 metros de comprimento. O mais intrigante é que alguns desses desenhos formam a formação de umas constelações, como no caso daqui desse desenho que estou mostrando, a tarântula, ela é, na verdade, a representação da constelação de Órion. Resumindo, estes seres que criaram as linhas de Nazca teriam um conhecimento muito grande em astronomia e uma matemática muito complexa que até hoje não conseguimos desvendar os mistérios. E sem contar que para poder ver esses desenhos eles só poderiam voar. Se esses seres de cabeças alongadas são desenterrados com frequência na região de Nazca, seriam eles então os construtores destes monumentos? Em Nazca não foram desenterrados apenas esqueletos com esses crânios alongados, foram também desenterrados múmias com seus tecidos preservados. É claro que a cidade de Nazca não poderia ficar fora das ley lines, então aqui eu apliquei as minor lines e você pode vê-la aqui no centro dessa estrela. Porém, se seguirmos as linhas menores, onde ela cruza no Brasil, vamos agora para o Rio Grande do Sul. E aqui tem uma cidade no centro da linha que chama Caçapava do Sul. Aqui nós temos o site do Brasil Turismo e reparem bem nessa pedra. Aqui temos mais alguns detalhes, onde fala sobre a Pedra do Segredo, que deve o nome às suas cavernas e labirintos. Vocês repararam nesse detalhe, né, das cavernas e labirintos? Pois é, vou falar sobre isso mais tarde. E também aqui diz que as pedras gêmeas assemelham-se a duas cabeças de gorilas de rosto colado. Porém, para mim, não lembra um gorila. O que lembra é realmente um crânio, já morto mesmo. Porque você vê que não tem os olhos, mas tem somente as órbitas oculares que parecem ser muito profundas e o orifício do nariz. Não tem boca, mas existe parecendo que começaram a esculpir talvez os dentes aqui da caveira já morta. E outro detalhe também, repare no tamanho da cabeça, que pode ser uma dessas cabeças alongadas. Aquela mesma ley line de Chichén Itzá, por onde nós temos a Pedra Ingá, que está aqui com essa estrela, ela também cruza o Ceará. E aqui no meio desta linha do Ceará nós temos a cidade de Boa Viagem. Este site sobre Boa Viagem mostra também que existe um distrito de Piranga nesse mesmo município, onde há arqueologia. Reparem bem este ser com uma mão que parece ter 3 dedos, uma cabeça no formato triangular e possivelmente talvez até uma cauda. Mas esse mesmo site também mostra a pedra, Serrote da Cabeça de Pedra,
onde parece ter sido esculpido um rosto em pedra. Mas o mais interessante também está aqui. Eles fazem uma referência, né, aos monumentos construídos pelo homem, como o Monte Rushmore, e principalmente aqui embaixo, onde fala da lenda, que nas proximidades deste atrativo turístico os moradores da região alegam e até temem a existência de uma entidade da mitologia tupi-guarani, o Caipora. No folclore brasileiro, esse personagem da mitologia indígena é representado como sendo um pequeno índio de pele escura, que é muito ágil, anda nu e tem os pés ao contrário. Sabemos que caipora é uma palavra em tupi-guarani, então temos aqui esse website que é o dicionário tupiguarani.com.br. E quando procuramos pela palavra caipora, aqui diz que ele é um anão de cabelos vermelhos. Para tudo! E se o curupira, que também parece muito com caipora, em vez de tiver os cabelos de fogo, no sentido literário, fosse na verdade cabelos da cor de fogo, ou cabelos ruivos? Aqui temos a foto de uma múmia peruana, onde foi preservado também o seu cabelo, e reparem que é um cabelo ruivo. Aqui temos outras fotos e você pode ver que todas elas são cabeças alongadas e de cabelos ruivos. Temos agora também a Pedra da Gávea, que é no Rio de Janeiro, que também está dentro das ley lines. E nem preciso nem falar mais nada, ela parece muito com uma cabeça alongada. Segundo o Diário do Rio.com, aqui tem uma matéria que diz: Mistérios rondam as pedras do Rio de Janeiro. Mais uma vez a foto da Pedra da Gávea. E aqui fala sobre algumas lendas que dizem que poderia ser obras de civilizações antigas, talvez vikings, fenícios, egípcios ou até mesmo visitantes do espaço. E também há inscrições nessas pedras. Aqui existe uma possível tradução para estas inscrições que diz: em 856 AC, Badesir assumiu o lugar de seu pai no trono real de Tiro. E aqui uma localização de onde estão as inscrições na pedra e também o rosto. Como vocês podem ver, não preciso explicar mais, é uma cabeça alongada. Só para finalizar, se eu já tinha as minhas suspeitas de que essas pedras eram artificiais porque todas estão nas ley lines, então com essas escritas que eu mostrei agora já não tenho mais nenhuma sombra de dúvidas. Já que esse site citou egípcios, então vamos novamente aqui aplicar a linha de Giza e ver um monumento muito famoso aqui. E dessa vez não é as pirâmides de que eu estou falando, mas sim um monumento que está aqui logo ao lado das pirâmides, que é a Esfinge. Antes de falar da Esfinge, tenho que falar também dessa personagem que ela é muito famosa. Ela é a filha de um lendário faraó, o Akhenaten. Reparem que dessa vez o crânio dela não é alongado para cima como os que vimos até agora. O dela é alongado para trás. E também há outras peculiaridades, por exemplo, reparem no tamanho da orelha dela, além dos olhos muito grandes também. Aqui temos uma outra foto da família inteira, e você pode reparar que tanto seu pai Akhenaten quanto sua mãe Nefertiti, todos usavam esses vestimentas na cabeça para indicar os seus status perante a sociedade. Mas as crianças não usavam nenhuma vestimenta nas cabeças, e podemos ver como as cabeças delas são alongadas para trás. Enquanto que a escavação dos esqueletos somente nos mostra a elevação dos ossos da bochecha e uma órbita muito profunda ou muito grande dos olhos, agora também podemos ver nessa foto como era a barriga desses seres. E os braços muito finos e as pernas muito finas também, além de uma grande orelha também. Aqui nós temos uma estátua do Akhenaten. Reparem os seus quadris como são muito largos, como se fossem femininos. E enquanto alguns egiptólogos insistem em dizer que ele era apenas um andrógeno, eu estou convicto de que Akhenaten queria realmente mostrar o seu verdadeiro eu. Era como se estivesse dando um tapa na cara da sociedade, dizendo que nós somos diferentes sim e estamos no meio de vocês. Agora sim podemos falar da Esfinge. Repare nos traços, como parecem também com os da família do Akhenaten. As orelhas muito grandes, os olhos muito grandes, as bochechas elevadas, todas aquelas características que eu já havia falado antes também.
Mas se repararmos na esfinge de perfil, agora nós podemos ver como essa cabeça parece ser alongada debaixo dessa vestimenta que ele está usando também. E antes de voltar ao Brasil, agora eu preciso dizer para vocês que a esfinge tem muitas passagens subterrâneas no seu subsolo, como túneis que foram construídos artificialmente. E agora eu vou dar um zoom out nessas ley lines para vocês verem onde elas passam no Brasil. Já havia dito no meu programa anterior, mas se caso você não assistiu, eu vou dizer novamente que essas linhas elas se cruzam aqui no sul de Minas e na interseção dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui de cara nós temos a cidade de Varginha novamente, onde aconteceu o maior caso ufológico, e também uma cidade muito interessante que está aqui, que é São Tomé das Letras. Em São Tomé das Letras temos também cavernas. Aqui nesse site, que é sãotomédasletras.net.br, nós temos fotos da Gruta de São Tomé. Como eu havia dito no programa anterior, o nome da cidade das letras significa as escritas que foram encontradas neste local. Porém, aqui diz também que essas inscrições até hoje são rodeadas de mistérios e lendas. E também diz que as 3 hipóteses mais aceitas são as da aparição de São Tomé ao escravo, deixando as pinturas como marcas de sua visita, inscrições extraterrestres na gruta e pinturas rupestres dos índios cataguases. Nesta incrível cidade de São Tomé das Letras, que também há muitos aparecimentos de OVNIs, tem essa Pedra da Bruxa, erroneamente confundida com a feição de uma bruxa, que seria o queixo pontiagudo, um grande nariz caído, mas fizeram essa comparação exatamente por causa do que parece estar usando uma aba de um chapéu. E é exatamente na aba do chapéu que podemos ver que a pedra foi com certeza lapidada. Reparem que toda a pedra é feita de camadas por camadas, mas quando chegamos na aba do chapéu nós podemos ver claramente que ela foi cortada, que ela está bem reta. E um outro detalhe também é que também pode ser uma dessas cabeças alongadas para trás. Assim como o mito que surge no Ceará de que o caipora ainda pode estar vivo, vocês acreditam que essas pedras podem estar abrigando, na verdade, as cavernas por onde esses seres podem ainda estar vivendo? Se o governo brasileiro tivesse mais interesse em arqueologia, talvez poderíamos encontrar crânios alongados também dentro dessas cavernas e labirintos que estão ao redor dessas pedras. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos que se interessam por arqueologia, por ufologia, por esses monumentos antigos. Então é isso, muito obrigado por assistirem esse vídeo, e no próximo vídeo eu falarei mais sobre mais monumentos encontrados no Brasil e também a relação deles com os OVNIs. Então, por favor, deixem ativados já o sininho de notificações para serem notificados de quando esse vídeo estará postado. Muito obrigado mais uma vez e até mais.